Então agora vamos continuar louvando ao Senhor, né, com dízimos e oferta, para abrir as portas para todos nós, né? Vamos ficar de pé e orar em agradecimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, nós entregamos, Senhor, a vida de cada dizimista, Senhor, e ofertando na Tua casa, Pai, para que eles venham sendo abençoados, Pai, com porta de emprego, na vida financeira, Deus, na vida familiar, Pai, no Teu nome poderoso, Pai, que nós te entregamos nas Tuas mãos, Deus, para a honra e a glória do Teu nome poderoso. Amém, Deus. Nesse momento eu agradeço a Deus. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai, para estar pregando a Tua palavra, Senhor, falando do Teu nome, Pai, em Teu nome poderoso, Deus. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Agora eu passo aqui para o pastor Ludemar. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas, Senhor. Paz e graça, irmãos. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, mais um domingo, né? De nós estarmos na presença dEle. Tivemos também um culto aí na quarta-feira de feriado, um culto abençoado, né? Amanhã às 8 horas tem a intercessão. Assim que eu termino o que eu estou fazendo lá, eu dou uma passada no grupo, eu vejo lá bastante gente até que não é da igreja. Fico muito feliz em saber que tem alcançado vidas essa oração. Amém? E vamos continuar orando, né? Para que essas vidas que têm entrado possam estar aqui com a gente também no domingo, né? Compartilhando da presença do Senhor. Célula de sábado infantil também tem sido uma bênção. Nós temos acompanhado, visto as crianças ali todas alegres, né? Sorridentes. Cada sábado um assunto, uma mensagem que vai ao coração dessas crianças. Isso não é em vão. A palavra de Deus diz assim, que se eu ensinar ao menino o caminho que ele tem que andar, ele não vai se desviar dele. Amém? Ainda que por um determinado momento, por um determinado tempo, talvez ele não ouça, talvez ele fique parado na sua memória, mas a mensagem vai estar lá, né? A semente vai estar no coração. E quando essa semente morrer, vai dar muitos frutos, né? Percebe que a semente tem que morrer para dar fruto, né? Hoje tivemos também uma célula de casais, também foi uma bênção, né? Falamos aí diversos assuntos, rimos bastante, foi um momento de descontração, de comunhão, mas acima de tudo de aprendizado a como tratar o nosso relacionamento, né? E isso eu creio que tem sido uma bênção, e querendo Deus, em nome de Jesus, vamos estender isso a mais famílias, né? Hoje nós estamos fazendo aqui na igreja, né? Mas de repente, pastor, tem um casal assim lá no Carmela, vamos fazer lá no Carmela? Vamos fazer lá no Carmela, né? Vamos levar esse ministério de casais. Ele é um ministério muito importante, amém? E tem nos ajudado muito. A gente tem percebido, né, que a gente tem muita coisa ainda para aprender e para cuidar, né? Aquilo que a gente sempre fala, é tão natural hoje em dia os relacionamentos entrarem aí no automático, né? E nós precisamos tirar do automático, deixar de ter esse carro manual e passar automático para ter o carro manual, onde você vai se envolver um pouco mais, vai ter o poder da percepção, de olhar para o cônjuge, né?
E eu tenho certeza que nós vamos crescer. Também começamos hoje um projeto, né, musical. Amém? Isso também é um projeto de Deus, algo maravilhoso, só foi o começo. E, queridos, convidem outras pessoas. Próximos domingo, acho que nós vamos ter mais 2 pessoas. E eram para ter 2 pessoas hoje a mais, mas me informaram que não puderam, tiveram imprevisto, né? Mas que no próximo domingo vão estar conosco aqui. Querido, e tudo isso só é possível quando eu me dedico, quando eu engajo o meu tempo, quando eu disponibilizo do meu tempo para fazer algo para Cristo, para algo em prol do reino. A obra ela é carente de pessoas que estão disponíveis. Amém? Muitas das vezes a gente traz uma mensagem, a gente quer falar como falou Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, e a gente repete, mas a nossa vida é tão corrida, tão agitada, que muita gente não disponibiliza tempo da sua vida para ajudar outras pessoas no âmbito do ensino. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando você ensina alguém, você está passando adiante o que você aprendeu, o legado de Cristo, o seu legado. Eu ainda acredito que a educação, seja cristã ou não, é o que vai levar vidas para frente. Amém? E eu entendo, biblicamente falando, que Jesus também tinha esse ministério. A maioria das vezes, quando você lê a palavra no Novo Testamento, que você olha para Cristo, Ele está em pé ensinando e uma multidão assentada ouvindo e aprendendo, tanto por palavras como por exemplos que Ele dava. Amém? Então eu ainda acredito muito nisso, que nós vamos ganhar vidas para Cristo, não só ministrando a palavra, mas ensinando elas a caminhar como nós caminhamos, tendo atitudes boas, se nós tivermos atitudes também. Amém? E eu preciso ser exemplo. Você precisa ser exemplo em tudo. Você precisa ser exemplo de esposa, você precisa ser exemplo de marido, de filho, você precisa ser exemplo de pastoreio, você precisa ser exemplo de liderança, você precisa estar sempre dando exemplos. Amém? Eu não estou dizendo que na nossa vida não existem erros e não existem falhas, porque de fato existem. Amém? E isso é importante até que exista, porque isso nos torna humanos, né? Mas como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, até que alcancemos. Amém? Enquanto não alcancemos, vamos ensinar e também vamos aprender, mas temos que ser exemplo. Amém? Amém, pessoal? Então você precisa ter esse entendimento no seu coração e na sua vida. Amém? Queridos, vamos dar continuidade. Eu acho que é isso, né? E domingo, culto da família, né? Lembrando que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo, negou a fé. Então é importante esse momento que nós estamos aqui buscando pela nossa casa, ainda que para você pareça ser pouco, e de fato é 1 horinha, 2 horinhas no máximo que nós nos reunimos para ter um momento de comunhão, para louvarmos, para aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Mas nós temos insistido muito com os casais, e vou insistir com a igreja agora em relação a você e a Deus. Você precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Eu não preciso mais subir o monte. Se você faz isso, glória a Deus. Se tem alguém que faz também, glória a Deus. Como nós fazíamos antes, que eu subia no monte antes, 9 horas da noite, 10 horas da noite, acabava o culto, começava a subir o monte e voltava 4 horas da manhã. As costas doendo, o joelho ralado, cansado. E muitas das vezes, a maior parte do tempo, eu ficava ali calado, clamando, gritando, falando. Uma bênção, né? Mas o tempo de qualidade é aquele que você dedica a falar e a ouvir, a ter de fato comunhão com o outro, a desfrutar de fato da companhia um do outro. Amém? E é importante que nós tenhamos isso em mente, que você tenha esse tempo de qualidade com Deus, né? Olha, eu não
não guardo o sábado, mas eu tiro algumas horas do sábado para estar com meu Deus, estudando a palavra, adorando a Ele, falando com Ele e também ouvindo Ele, né? Eu não tenho só o sábado, eu tenho todos os dias, né? Como já disse, cara, se programa, levanta uma hora mais cedo, né? Vai orando ao Senhor, vai louvando, não sei, vai usando aí o seu tempo a sós com Deus, amém? Mas deixa claro que para você é importante a presença dele na sua vida, amém? Porque ele sabe se é ou não, amém? Faça isso que você vai ver os resultados. Hoje nós vamos encerrar a série Despertando Novas Atitudes. E eu já queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Hoje eu quero falar de uma atitude chamada superação. Repete comigo, superação. O que vem a ser superação? Existem pessoas que na vida passam por traumas, passam por certas situações, e elas ficam presas a essas situações que foram desagradáveis, situações que fizeram ela perderem algo, situações que fizeram ela chorar, sofrer, amém? E o emprego perdido, uma morte de alguém querido, uma enfermidade, um acontecimento na sua vida conjugal. E muitas pessoas, depois de passar por esse momento, elas não conseguem mais levar a sua vida adiante. Elas não conseguem, ela fica ali travada, sabe, com a sua vida estagnada. E eu quero aqui hoje, junto com você, ministrar uma palavra que vai nos ajudar a entender e a superar qualquer situação que você tenha vivido na sua vida. E para isso é lógico, nós vamos usar a palavra de Deus, amém? E eu quero falar desse homem chamado Gideão, amém? Nós vamos aprender uma nova atitude com Gideão. Capítulo 6, todos encontraram? Amém. Vamos ler aqui então. Na verdade eu vou ler do 11, vou ler o 6 e o 8. Na verdade é capítulo 6 e capítulo 8, tá? Foi esse o estudo que eu fiz. Mas nós vamos ler, na verdade, do 11 ao 16. Capítulo 6, do 11 ao 16, tá bom? Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertence a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão responde: Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém? Então nós vamos começar falando aqui, de despertar em nós uma nova atitude, aceitando o seu chamado. Repete comigo: eu estou aceitando o meu chamado.
Você precisa entender e aceitar o seu chamado. A gente está falando de Gideão e esse povo estava passando por um momento muito difícil, porque eles estavam sendo servos de Midian. Mas tudo isso estava acontecendo, quando a gente lê lá o texto, nós vamos entender que eles tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os deixou nas mãos dos seus inimigos, mas por escolha deles, e não por escolha do Senhor. Amém? Só que chegou o tempo, e Deus foi falar com aquele povo, para que aquele povo superasse isso, para que aquele povo despertasse em si novas atitudes, e entendesse que eles precisavam obedecer ao chamado que era deles. Porque o povo estava clamando, e quando a gente clama, o nosso clamor ele sobe até Deus. Deus ele passa a nos ouvir, e ele começa a nos responder, usando outras pessoas, dando sinais, né? Enviando profetas, nos permitindo que enxerguemos algumas coisas, nos permitindo que ouvimos algumas coisas, e ele vai abrindo os nossos olhos para que a gente entenda que é tempo de nós despertarmos para o nosso chamado. É lógico que ao longo da caminhada, como eu disse no início, pode ter acontecido algumas coisas, você pode ter desanimado, você pode ter se entristecido, pode ter acontecido tanta coisa na sua caminhada, na sua trajetória, e quer que eu te fale uma coisa? Isso é mais comum do que você imagina, porque isso aconteceu com Abraão. Lembra de Abraão? Deus o chamou, falou com ele, e ele ainda é pai da fé, né? Abraão, pai da fé. Num dado momento chegou, se fechou dentro de uma barraca e não queria mais sair de lá. Estava cansado. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele, dizendo que ele ia ser um grande conquistador, dizendo que ele ia ser pai de uma grande multidão, de nações. Só que ele passou por tanta coisa, né? Perseguição do inimigo, perca do sobrinho, ainda não tinha filhos, né? Faraó queria tomar a esposa dele, a guerra lá dos 5 reis, ou seja, tantas coisas ele passou, que ele se cansou. E ele continuou com a sua peregrinação, e num dado momento ele fez uma barraca na praia, na beira-mar, e colocou-se lá dentro e não queria sair. Aí o Senhor foi lá e falou: ô Abraão, supera isso, meu filho. Se encoraja aí, porque eu sou o teu escudo. Eu sou teu escudo. Eu continuo contigo. Agora sai para fora. Vem para fora, Abraão. Olha o sinal que Deus deu para ele. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que pode. Pega um grão, pega uma areia na mão, conta, vê se você pode contar os grãos. Assim será a tua descendência. E Abraão, diante daquela palavra, recebeu força, ânimo e coragem para caminhar até chegar onde tinha que chegar. Agora Abraão já tinha filhos, os problemas eram outros. Você pensa que os problemas da vida vão desaparecer? Não vão. Nós vamos superando um a um. Hoje a gente passa um problema, supera. Amanhã passa outro problema, supera. O que eu e você não podemos é ficar paralisado. Eu tenho que despertar essa atitude em mim e aceitar o meu chamado, querido. A vida cristã não é um mar de rosa como muitos pintam por aí. Evangelho não é para fracos. Se fosse para fraco, Deus ia falar: esforça, tem bom ânimo, se encoraja, eis que estou contigo, vai nessa tua força. E Deus está sempre encorajando o homem a continuar, a prosseguir, a caminhar, não parar. Porque é assim que é a vida. Ainda não chegou o momento do nosso descanso. Um dia vai chegar. Mas, quer que eu te fale uma coisa? Mesmo cansado, eu não quero descansar agora. Já pensou se Deus chegar lá no teu quarto hoje e falar: quer descansar hoje? Vou te dar essa opção.
que você vai falar? Senhor, não, melhor não, eu vou ficar mais um pouquinho. Isso é mais comum do que você pensa. Elias tinha derrotado 400 profetas de Baal, 450 de Azera, agora estava lá, depois do fogo cair do céu, ele viu algo acontecer maravilhoso, e isso aconteceu porque ele foi um homem obediente, tinha passado por situações, mas ele ouviu o seu chamado. Deus falou, vai lá e se entrega para Acabe, fala para ele, quem sou eu? E ele foi, desafiou Acabe, desafiou Jezabel, desafiou os profetas, Deus mandou fogo do céu, a coisa aconteceu. Só que agora ele está lá na casa dele, ele recebe um mensageiro de Jezabel, e na mensagem estava escrito assim: amanhã a estas horas, você vai estar com meus profetas. E sabe o que ele fez? Fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu. Não parece um negócio, com todo respeito, de maluco? O cara acabou de viver um milagre na vida dele, algo extraordinário. E agora, diante de uma ameaça, ele foge. E ele começa a andar, até não ter mais força. Até cair. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus não deixou ele caído. Você acha que Deus vai te deixar caído? Diante das dificuldades que você enfrenta ou tem enfrentado na tua vida? Você acha que Deus te levantou, ou melhor, que Deus te chamou para você passar vergonha? Para as pessoas olhar para você e falar que você é um derrotado? De forma alguma. Deus mandou um anjo lá, deu pão, deu água e falou, pode caminhar à vontade agora, porque a tua força está restaurada. E ele caminha mais um pouco, se cansa de novo e entra numa caverna. E ele começa um diálogo com Deus. Ele fala, Deus, só eu sobrei. Tira a minha vida, eu não aguento mais. E Deus, conhecendo o meu coração, o seu coração, as nossas limitações, fala para ele o quê? Olha, só para que você saiba, eu tenho 7.000 igual a você. Você não está sozinho. Deus animando ele de novo, você não está só. E ele ainda teve tempo, né, de treinar um substituto. E ele ainda teve tempo de ensinar outra pessoa, de discipular outra pessoa. Porque o chamado dele ainda não tinha acabado. Fala para o teu irmão, aceita o teu chamado. Ainda não acabou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na minha e na tua vida. Você crê nisso? Então, aceita o teu chamado. Amém? Aceita o teu chamado. Anota aí, isso aqui é uma pérola. O Deus que nos chama é o mesmo que nos capacita quando nos sentimos incapazes. Amém? O Deus que nos chama é o mesmo que nos capacita quando nos sentimos incapazes. Amém? Você acha que eu nunca me senti assim? Incapaz? Inseguro? Você acha que nunca isso aconteceu comigo? Pois eu te digo que nos últimos tempos aconteceu um monte de vezes. Amém? Mas Deus sempre estava ali, ó, me dando força, me dando força, me dando força, me dando força. Amém? É certo que algumas coisas acontecem na nossa vida e nunca mais nós vamos esquecer, porque elas vão deixar marcas, vão deixar cicatrizes. Mas só quem vai para a guerra é que tem marcas, tem cicatrizes. Só quem passa pela prova. Só quem está na batalha, só quem está no campo. O apóstolo Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou você acha que as chicotadas que o meu Cristo, o seu, levou, não deixou marcas nas costas dele? Você acha que a sua caminhada com Cristo não ia deixar marcas nenhuma no seu coração? Na sua vida, no seu espírito?
Porque Deus está te forjando uma pessoa forte. Deus está te forjando alguém capaz de se levantar e não temer a batalha. E não temer a guerra. Evangelho não é para fraco, eu vou repetir. Quando isso aconteceu, Jesus mesmo ele fala, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Não no sentido de pegar uma espada e matar outro, mas no sentido de trazer desafios de ideias, no campo das ideias. Porque as pessoas não vão te entender, nem todo mundo vai concordar com você. E isso acontece muitas vezes dentro da sua própria casa, é onde mais vai acontecer. De muitas das vezes o teu filho se levantar, não crendo naquilo que você crê. Mas aí não é para você desanimar, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você largar. Aí que é momento de você se firmar mais com Deus. Porque esse foi o diálogo que Gideão estava tendo com o anjo do Senhor. Senhor, mas se o Senhor é conosco, onde estão as coisas que os nossos pais nos falavam que o Senhor fez? Estamos aqui presos, oprimidos, fazendo as coisas escondidas para não sermos roubados pelos nossos inimigos. Engraçado que o anjo já chega e não fala o nome de Deus, ele fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe por quê? Porque Deus sabia quem ele era. Nem ele sabia a força que ele tinha. Nem ele sabia do que ele era capaz. Porque ele estava se escondendo. Ele estava omitindo o seu chamado. Nesse dia o anjo do Senhor foi até ele para chamar ele, falar, vem cá meu filho, vou despertar em você uma nova atitude, o seu chamado é esse, eu te levantei para guerrear, não foi para ficar chorando não. Eu não te chamei para você se acovardar não, se levanta agora e vai, porque eu serei contigo, e ainda que eles tenham 1000 homens, eu vou vencer, eles serão como um diante de ti. Era o que Deus estava fazendo. Falando para ele, olha, o teu chamado é esse, meu filho. Eu estou assinando embaixo. Eu passei o cheque, eu assino. Está aqui, ó, Gideão. Deus assinou. Amém? E por que a gente muitas das vezes se acovarda? Ai, aconteceu um negocinho na minha vida, me entristeci. Não vou para a igreja hoje. Aconteceu algo, fui contrariado, fiz biquinho, não quero mais saber. Está parecendo criança, tendo atitude de adultos com atitude de criança. Você consegue imaginar um adulto chegando no marido ou na esposa falando assim, oh, amor, eu quero uma chupeta. Consegue imaginar um marido chegando na esposa, amor, estou com medinho. Muitas das vezes nós agimos assim, diante de Deus. Nós não somos mais criança. Nós somos adultos, temos que encarar de frente, se levanta. Não na sua força, mas na força que o Senhor te deu. Não com a tua mente, mas com a mente de Cristo que você tem. Porque muitas das vezes nós fracassamos porque nos levantamos com a nossa força, com a nossa inteligência, achando que nós somos alguma coisa. Mas quando há em mim um espírito de dependência do Senhor, quando eu me coloco de uma forma dependente dEle, as coisas começam a acontecer na minha vida. Porque foi Ele que me levantou. Foi Ele que me colocou aqui. E se chegar um momento que eu não vou estar mais aqui, que Ele me tire. Que Ele não permita mais que eu esteja. Mas eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter essa sabedoria, eu preciso ter essa mente. Quantos me entendem? Amém? Outra coisa que eu preciso entender: Deus enxerga em nós aquilo que não somos capazes de enxergar. Acabei de falar isso, não foi? Gideão olhou para si e falou, não sou capaz. Mas Deus falou assim, obedeça aí ouça o teu chamado. Sabe o que Gideão fez? Se levantou. A atitude dele foi de se encorajar. Falou, eu sou filho de Joás. Ainda que a minha tribo aqui, o meu povo seja pequeno, mas eu sou o filho do cara aqui.
E Deus está falando comigo, eu que vou libertar esse povo. Se levantou. Amém? E sabe o que ele fez? Para que ele atendesse o chamado, ele precisava fazer algumas coisas. E Deus lhe deu algumas instruções. Falou, oferece o sacrifício assim, assim assado. E ele fez. Vai lá e derruba o poste ídolo que está na casa do seu pai. O altar de Baal. O altar de Azera. Ah, mas sabe o que ele fez? Ele derrubou, mas não foi de dia. Ele fez isso de noite. Ofereceu o sacrifício, derrubou os postes. Quando os homens levantaram-se, viram tudo derrubado, eles se escandalizaram. Quem é que fez uma coisa dessa e agora? Vamos falar quem for, porque aí a gente manda matar. Aí alguém se levantou, não, quem fez isso aí foi Gideão, filho de Joás. Vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Joás se levantou e falou assim, não. Olha como ele fez para que as coisas se revertessem. Joás entendeu, falou, se ele fosse Deus de verdade, se Baal fosse Deus de verdade, ele seria autossuficiente, ele saberia se defender. Se ele não pôde se defender, que Deus é esse? O povo falou então que Baal e Gideão seja a guerra seja entre os dois. A partir daquele momento o nome dele vai ser mais Gideão, vai ser Jeru-Baal, aquele que derruba Baal, aquele que destrói os altares que não são de Deus. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, o novo despertar foi ouvir o chamado. O segundo foi obedecer a Deus, mesmo que ele não estivesse entendendo nada. Assim que ele fez isso, os homens se encorajaram e se reuniram diante dele para a batalha que Deus tinha chamado. Falei assim, então já que você é o enviado de Deus, já que você é a pessoa, então você vai nos liderar, vamos nos colocar diante dele. E sabe quantas pessoas ele levantou naquele dia? 32 mil pessoas. Não é pouca gente não, hein? A gente precisa reunir 5 aqui para fazer uma obra difícil? Ele reuniu 32 mil pessoas, homens, pessoas não, homens, que queriam guerrear as guerras de Gideão, que se encorajaram ao ponto de se mostrar para Midian que eles não seriam mais escravos. Além de Deus ter despertado nele novas atitudes, as atitudes que ele teve despertou no povo novas atitudes. Primeiro foi ouvir o chamado, ele só precisou ouvir o chamado. E segundo, fez a convocação, né? Obedeceu a ordem de Deus, ainda que parecesse maluca, ainda que a ordem não tivesse sentido algum. Sabe qual é o nosso problema? É Deus nos dá uma ordem e a gente fica analisando a ordem que Ele deu. Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Então eu não sei se eu vou obedecer essa ordem, porque eu não sei se vai ser favorável a mim. Querido, Deus deu uma ordem. Ainda que você não entenda, obedeça. Ainda que você não tenha discernimento da ordem que Deus te deu, obedeça. Amém? Faça o que Deus está mandando. E deixa o resto com Ele. Porque se você não fizer o que Deus está mandando, como é que você vai poder falar alguma coisa? Que argumento você vai ter com Deus se você não é a pessoa que obedece a Deus nunca? Deus fala uma coisa e você não ouve. Deus fala outra e você não dá ouvido. Como é que você vai ser alguém que obedece a Deus? Não tem como. Alô? Quantos estão aqui? Amém? Amém? Então, obediência. Anota essa pérola aí. Obediência precede as bênçãos. Amém? As bênçãos de Deus virão quando nós obedecermos. Enquanto nós não obedecermos, enquanto nós não acreditarmos naquilo que Deus está nos falando, nada vai acontecer na nossa vida. Amém? E a gente precisa ter esse entendimento. Já chegou o tempo de nós termos esse entendimento, porque a maioria de nós que aqui estamos não somos mais novatos na fé.
Não somos mais neófitos na fé. Muito pelo contrário, nós temos que ouvir o nosso chamado, sermos obedientes para podermos influenciar outras pessoas. Porque muitas das vezes a nossa desobediência, ao invés de influenciar e de trazer para Cristo, influencia sim, mas de modo negativo, que as pessoas acabam se afastando. Amém? Então está na hora de nós termos novas atitudes. Atitudes positivas diante de Deus, como o Gideão teve. Terceiro ponto. E o último, para não prolongar, para que você assimile e vá para casa refletindo nessa mensagem. Confie que a vitória vem de Deus. Presta atenção. Se você ouviu o chamado, que veio de quem? Se você ouviu o chamado, que veio de quem? De Deus. Se você obedeceu a voz de quem? De Deus. A vitória vai vir de quem? De Deus. Então eu tenho que confiar. Em quem? Juízes 7:22. A Bíblia vai dizer, para a gente encerrar, que quando Deus olhou os 32 mil homens, Deus disse o que para Gideão? É muito o exército estar com você. E não era de fato, era um exército razoável. Mas quem ia pelejar aquela guerra? O Senhor. Eu não preciso de 32 mil, Gideão. Pode perguntar aí, quem está com medo? Quem tiver com medo, você pode dispensar. Quem está com medo não vai servir para ir para a guerra, porque se o menino bater o pé, já sai correndo. Amém? Quando ele perguntou quem estava com medo, quantos foram embora? 22 mil pessoas. Cara, das 32, 22 mil foram embora porque estavam com medo. É mole? Quantos sobraram? 10 o quê? Mas é muito. Eu estava parando para analisar isso. Cara, quanta gente medrosa, não? Quanta gente tem medo de se levantar e fazer a obra, hein? E não é medo do quê? É de não ter tempo de fazer outras coisas. A maioria das pessoas não fazem a obra, não é por medo, o medo em si, mas é por medo de não ter tempo de realizar outras coisas. Porque não querem dedicar o seu tempo. Porque tem priorizado primeiro a sua vida. Primeiro a minha vida. E é tão triste. Sabe o que a Bíblia fala? Que se nós almejarmos por Deus somente pelas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso é Bíblia, está na Bíblia. Se eu almejar por Deus somente por coisa dessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Amém? É por isso que Mateus, lá no Evangelho de Mateus, está escrito no capítulo 6: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Deus não está falando para me buscar primeiro pela minha vida. Deus está falando primeiro para me buscar pelo reino dos céus e a sua justiça. Porque as demais coisas que for necessário para a minha vida, Ele vai acrescentar. Já ouviu falar em obra meritória? Eu não quero falar, né, dessa teologia das obras meritórias. Mas, irmão, para pensar comigo. É pela graça. Mas se você estiver fazendo tudo certinho, será que Deus não vai te abençoar? Será que não vai vir bênção sobre a tua vida? O que você pensa a respeito disso? Amém? Foi o que aconteceu aqui. Deus ainda falou muito, 10 mil, muito. Manda todo mundo descer para o vale e beber água. Aquele que colocar o joelho no chão, você dispensa. Amém? Por que colocar o joelho no chão? Porque é uma posição de conforto.
Mas aqueles que não colocar no chão, só pegar água com a mão e beber assim, esse você leva para a guerra. Sabe quantos colocaram o joelho no chão? 9.700 homens. Dos 10.000 sobrou quanto? Tão bom de matemática, hein? Amém? Sobrou quantos? 300. Aí o Senhor vai dizer para Gideão no capítulo 7, versículo 22. É com esses 300 que você vai vencer. Aí Deus deu a instrução para ele. Quando os 300 trocarem as suas trombetas, o Senhor fez com que todos os homens de Midian, lutando no acampamento, se voltassem um contra o outro, e com as espadas na mão. Eles mesmos se mataram. Os 300 nem precisaram lutar, só precisaram fazer o quê? Tocar a trombeta. Amém? Sabe o que isso me fala, meu irmão? Glória a Deus. Sabe o que isso me mostra? Com Deus é tudo mais fácil. Né? Ah, mas está tão difícil, pastor. Ok, imagina se estivesse sem Deus. Estaria impossível. Amém? Cara, se você não está confortável, alguma coisa está errada. Mateus 11, 28 diz o quê? Vinde a mim, e eu vos... Está pesado? Vai até Ele. Ele tem o que você precisa. Para de lutar com a força do teu braço. Para de querer resolver as coisas sozinho. Para de achar que eu e você podemos alguma coisa, porque nós não podemos nada. Para de ficar buscando soluções aonde você não vai encontrar. Está parecendo a mulher do fluxo de sangue, batendo em uma porta e outra. Você sabe a porta que você tem que bater. Bata na porta certa. Recorra à pessoa certa. Para de se enganar. O seu sofrimento vai ser menor. Entende? Está na hora de você apertar o botão de dependência. Dependência de Deus. Você precisa entender o que significa essa palavra, dependência. Eu sou dependente de Deus. Eu estou vivendo nessa terra, mas eu sou dependente de Deus. Eu tenho que viver na dependência de Deus. É Ele que vai me dar pão, é Ele que vai me dar água, é Ele que vai prover sobre a minha vida. E ser dependente, para quem é adulto, no mundo que a gente vive, é muito difícil. Porque talvez você não tenha aprendido assim na sua vida. Mas agora, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Quer herdar o reino do céu? Nasce de novo. Da água e do Espírito. Renova o seu entendimento. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo. Antes renovai a sua mente. Metanoia. Desperta essas atitudes no seu coração. Está mais do que na hora. Sabe? Está mais do que na hora. Faça algo. Trabalhe para o reino. Se dedique. Faz propósito. Não é barganha, faz um propósito. Olha o louvor que louvaram por último aqui. Lembra qual que é a estrofe do louvor, a principal? Ou já esqueceram? Eu não me vejo sem a tua presença. Enche-me de novo. Amém? O Senhor quer restituir a nossa vida. O Senhor quer trazer coisas novas para nós. Amém? Mas eu preciso ser como Gideão a partir do dia de hoje.
Gideão nunca mais malhou trigo no lagar. Ele malhou trigo no lugar que tinha que malhar. No campo, no lugar certo. E aquele povo nunca mais foi roubado. Amém? Quando a gente tem conhecimento de quem nós somos, nós paramos de ser usurpados por Satanás. Ele não usurpa mais o meu casamento, ele não usurpa mais a minha vida financeira, ele não usurpa mais o meu tempo a sós com Deus, ele não usurpa mais o meu tempo com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, porque eu sei qual é o meu lugar em Cristo. Porque eu sei quem eu sou. Enquanto você não souber quem você é em Cristo, enquanto você não tiver a sua identidade marcada no seu coração e souber quem é você, você vai andar perdido, você vai andar perdida. Deus quer revelar para mim, assim como revelou para Pedro, Ele quer revelar para você, pois eu te digo que tu és Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra minha igreja. Pois Ele está te falando quem você é essa noite. Ele está te falando que você tem um chamado. Ele te chamou. Ele te levantou e Ele vai te gerir, Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar, vai te dar força, vai mostrar para você o caminho. Amém? Mas você precisa assumir essa posição hoje. Se coloque de pé. Você precisa assumir essa posição hoje. Nós vamos fazer uma oração para destravar esse sentimento aí. Quem sabe você até hoje, agora há pouco, tinha aí uma crisezinha de identidade. Se perdeu no meio do caminho e esqueceu de quem você era. Você é alguém que foi chamado por Deus. Aleluia! Você é alguém que foi chamado por Deus. Deus te chamou. Não foi outra pessoa. E agora que você assumiu o teu chamado, você tem que olhar para o adversário e falar: estou aqui. Eu quero o que é meu. Eu não vou perder aquilo que é meu. Eu não vou permitir que aquilo que é meu se vá. Porque o que é meu eu quero de volta. Você pode declarar isso? Aquilo que é meu, que porventura tenha sido levado, eu tomo de volta. Em nome de Jesus, eu declaro restituição no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Aonde o Senhor mandar, eu irei. E aquilo que Ele mandar, eu direi. Porque Ele é comigo. Você acredita nisso? Comece a clamar ao Senhor. Declare isso sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre a sua vida espiritual. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Toma a tua vitória hoje. Não aceite a derrota. Oh, Ravacom, Berebia, Calavassúria, Eblastopou, que amanto, que elevácia, Labriastobre, Elevassuri, canta, Labracandarábia, Oreviando, Robecandarava, Chodecai. Em nome do teu filho amado Jesus, nós declaramos, ó Pai, que essa noite iremos viver debaixo da tua autoridade, debaixo da tua unção. Será trazido, Senhor, para a nossa vida restituição, novas atitudes, Senhor, serão despertadas em nosso coração, em nossa casa, em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu.
ao Senhor. Faça desse louvor a tua oração. Planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Cante com a sua voz. Restitui, leva-me. Lava-me, Senhor, e refrigera. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, restitui. A salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Amém. Você já tem os recados, já ouviu a palavra, guarda ela no seu coração. Quero te lembrar que domingo é um dia muito especial, porque além de ser Santa Ceia do Senhor, também é o dia das mamães. Amém? Você que ainda tem a sua mamãe e puder, chama ela. Amém? Chama ela para estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Está com você, né? Amém? Em nome do Senhor Jesus, vai receber aqui uma oração toda especial da parte do Senhor. Amém? Eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós, né? Convide outras mamães. Quem sabe você conhece uma mãe aí que está sofrendo por causa do seu filho. Chama ela para estar aqui no domingo. Amém? Fala, olha, vai ter uma oração diferente lá na igreja em favor de todas as mamães. Amém? E eu tenho certeza que Deus irá manifestar a sua glória. Que nós vamos orar essa semana para que isso aconteça. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com você essa semana, por onde você andar. Amém? Que Ele alcance aonde as tuas mãos não puderem alcançar. Que Ele seja os teus ouvidos aonde você não ouvir. Que Ele seja a sua voz aonde você não puder falar. E que Ele seja os teus pés aonde você não puder ir. Amém? Que os teus inimigos chegando perto de você não te vejam e não possam te alcançar. E que você alcance
tudo aquilo que você almeja da parte de Deus. Que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Eu não sei o que você tem planejado, o que você tem falado com o seu Deus, mas se for para a glória do nome dele, se for para o teu bem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O Senhor vai fazer coisas grandes essa semana, porque eu vou sair daqui hoje com uma posse de restituição. Eu estou saindo daqui com restituição. Eu estou saindo daqui blindado, porque o adversário não vai mais chegar na minha casa, ele não vai poder me alcançar. Eu estou saindo daqui e eu vou chegar na minha casa e até o ambiente vai estar diferente, porque o Senhor está comigo. A habitação do Senhor sou eu. A bênção não está condicionada ao lugar, mas aonde eu estiver, se Deus é por nós, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe.